Ei, moleque! Aqui não é lugar para isso! Eu congelei com a sacola de doces apertada contra o peito. O sol do meio-dia queimava a calçada, refletia no asfalto rachado, e mesmo assim minhas mãos estavam frias. O plástico fino rangia quando eu tentava segurar firme, como se aquele barulho denunciasse o quanto eu tremia. Eu só tô tentando vender, moço. Minha voz saiu baixa, quase engolida pelo barulho dos carros passando. O homem cruzou os braços, camisa limpa, relógio brilhando no pulso. Ele me olhou de cima a baixo, demorando nos meus chinelos gastos, na bermuda desbotada, na camiseta larga demais para o meu corpo magro. Vendendo? Quem vai comprar doce de criança suja? Vai estudar, vai trabalhar direito. As pessoas ao redor fingiam que não viam. Algumas desviavam o olhar. Outras observavam em silêncio, como se aquela humilhação fosse só mais uma cena comum da rua. Senti o rosto queimar, não só pelo sol, mas pela vergonha. Meus olhos arderam, mas eu engoli o choro. Chorar não enchia a barriga. A sacola escorregou um pouco, e alguns doces bateram uns nos outros, fazendo um som seco. Era tudo o que eu tinha para levar comida para casa naquele dia. Por favor. Eu tentei de novo, com a garganta apertada. Eu não tô roubando ninguém. Ele riu, um riso curto, sem graça nenhuma. Pior ainda, se acostumando com pouco desde cedo. Senti algo quebrar por dentro. Não era só a fome, era aquela sensação de não valer nada, de ser invisível, de estar ali e ao mesmo tempo não existir para ninguém. Abaixei a cabeça, os olhos presos no chão sujo da calçada, me perguntando em silêncio até quando eu ia aguentar. Até quando o mundo ia me tratar como se eu fosse menos que gente. Foi ali, naquele instante no meio da rua, com a sacola de doces tremendo nas mãos, que algo estava prestes a acontecer. Mas eu ainda não sabia. Quem realmente me enxergaria quando todos os outros só viam um problema? Oh, sai da frente aí! A buzina estoura no meu ouvido e eu puxo o carrinho num tranco, quase deixando uma das rodas cair no buraco da calçada. O sol já tá alto, queimando a nuca, e eu ainda nem vendi o suficiente para pagar o café da manhã. O asfalto cheira a poeira quente e minhas mãos estão grudando no ferro enferrujado do carrinho, sujas de açúcar derretido e suor. Todo dia começa assim. Antes das pessoas acordarem direito, eu já tô na rua. Antes delas reclamarem da vida, eu já tô cansado. Empurro meu carrinho devagar, porque se for rápido demais o braço dói, se for devagar demais ninguém compra. É um equilíbrio estranho entre sobreviver e não desmaiar no meio da calçada. Doce caseiro, 2 por 5. Minha voz sai rouca, como se tivesse passado a noite gritando, mas a verdade é que quase não falo com ninguém. Falo pro vento, pros muros descascados, pros passos apressados de quem finge que não me vê. Uma mulher passa por mim segurando a bolsa contra o corpo, como se eu fosse o perigo. Nem olha pros doces, olha pra minha roupa. A camiseta manchada, o tênis rasgado no lado, a barba por fazer. Já vi esse olhar tantas vezes que ele machuca menos, mas ainda machuca. Paro perto da sombra de uma árvore seca, daquelas que dão mais galho do que folha. Encosto o carrinho e alongo as costas devagar. O estalo vem fácil, alto, sinal de corpo velho demais para a idade que eu tenho. 30 e poucos anos e o cansaço de alguém que já viveu demais. Puxo um copo plástico do bolso e tomo o último gole de água morna. Engulo seco. O estômago responde com um aperto lento e insistente. Ainda dá para aguentar. Sempre dá. A gente aprende. Moço, isso é de hoje? Um senhor aponta para os doces, desconfiado. É sim, feito hoje cedo. Ele cheira o ar, como se pudesse sentir a pobreza misturada com o açúcar. Compra um, paga com moeda, evita encostar na minha mão. A moeda cai no meu dedo e fica ali um segundo a mais do que devia, gelada. Guardo rápido, como quem esconde algo valioso. Volto a andar.
A rua vai enchendo. Gente indo trabalhar, gente indo viver, gente indo existir de um jeito que eu não sei mais como é. Meus pés arrastam um pouco, mas sigo. Se parar, penso demais. Passo sempre pelo mesmo trecho, a mesma padaria, o mesmo ponto de ônibus, o mesmo mercado onde já fui expulso 2 vezes. O gerente não gosta de vendedor de rua parado perto da vitrine. Diz que afasta cliente, como se eu fosse sujeira. O sol reflete no vidro e vejo meu rosto torto ali. Olhos fundos, expressão dura. Tento sorrir, mas não sai. Não por fora. Tem dias que eu me pergunto em que momento tudo virou isso. Em que curva da vida eu fui parar aqui, empurrando um carrinho, contando moedas, desviando de humilhação como quem desvia de buraco. Não lembro mais do sonho. Lembro só da necessidade. Quando chego na esquina mais movimentada, paro de novo. Respiro fundo. Arrumo os doces, alinhei tudo direitinho. Gosto de deixar bonito, mesmo que quase ninguém repare. É meu jeito de dizer que ainda me importo. Foi aí que ouvi a gargalhada. Alta, crua, vinda do outro lado da rua. Virei o rosto no reflexo da vitrine e vi um menino parado perto do sinal, segurando uma sacola de doces parecida com a minha. Pequeno demais para estar ali. Magro demais para aguentar aquilo. Antes que o sinal abrisse, alguém falou alto demais, e o riso veio junto. Eu senti no corpo, porque aquela cena eu conhecia bem. E naquele instante, empurrando meu carrinho sob o sol, eu soube que aquele dia não ia ser só mais um. O menino não devia ter mais que uns 10 anos, talvez menos. O corpo fino demais para a camiseta grande que caía sobre os ombros, o short desbotado segurado por um elástico frouxo e o chinelo batendo no chão quente a cada passo apressado. Ele segurava a sacola de doces com as 2 mãos, como se fosse algo frágil, precioso, como se aquilo fosse tudo. Eu fiquei parado do outro lado da rua, fingindo arrumar meu carrinho, mas com o olho grudado nele. O sinal fechou, os carros pararam e ele avançou entre os veículos com cuidado, oferecendo doce de janela em janela. O jeito dele falar era educado demais para a idade. A voz fina, meio tímida. "Moça, quer um docinho? 2 por 5. A mulher nem respondeu. Levantou o vidro devagar, olhando para frente, como se o menino fosse só um obstáculo no caminho. Ele deu 2 passos para o lado, tentou outro carro. "Doutor, ajuda aqui." O homem balançou a cabeça em negação sem nem olhar. O menino assentiu, agradeceu mesmo assim. Aquilo me deu um nó no peito. Agradecer por ser ignorado. Eu conhecia bem esse gesto. O sinal abriu. Ele correu para a calçada antes que os carros arrancassem. Um ônibus passou tão perto que o vento balançou a sacola de doces. O menino se desequilibrou, mas não caiu. Só apertou mais forte o plástico, como quem protege o pouco que tem. As pessoas passavam por ele como se passassem por um poste. Algumas olhavam rápido, com aquele olhar torto de quem julga em silêncio. Outras nem isso. Um rapaz riu e comentou algo baixo pro amigo. Os 2 olharam pro menino e riram mais alto depois. Eu senti a risada atravessar a rua e bater em mim. Não era comigo, mas era. Porque aquele menino era um espelho antigo demais. Eu já fui aquele corpo pequeno, tentando caber num mundo grande e duro. O menino parou perto de uma banca de jornal. Ficou ali, quieto, esperando. Olhava para os doces, depois para as pessoas, depois para o chão. Como se estivesse treinando a paciência. Como se tivesse aprendido cedo que insistir demais machuca. Um senhor passou e deixou cair uma moeda perto do pé dele. O menino se abaixou rápido, pegou a moeda e correu atrás. "Moço, o senhor deixou cair." O homem olhou, pegou a moeda da mão dele sem agradecer e seguiu andando. O menino ficou parado 1 segundo, com a mão ainda estendida no ar. Depois abaixou devagar. Eu engoli seco. Senti algo apertar por dentro, um tipo de raiva quieta, antiga. Daquelas que não gritam, só cansam. Foi quando ouvi a voz mais alta. "Ei, moleque,
Vinha de um comércio da esquina. Um homem grande, camisa clara, braços cruzados na porta. O menino virou o rosto na hora. Já falei que não é para ficar aqui vendendo essas porcarias. Desculpa, moço. Eu já vou sair. O menino tentou se afastar, mas o homem deu 2 passos para frente, bloqueando o caminho. Desculpa nada. Isso aqui não é abrigo, não. Some daqui. Algumas pessoas diminuíram o passo. Outras pararam. O silêncio ficou pesado, aquele silêncio curioso, perigoso. O menino segurou a sacola com força, os dedos brancos de tanto apertar. Eu só fico um pouquinho. É rápido. O homem riu, um riso debochado. Um pouquinho? Você fede a rua. Vai vender isso lá na sua casa. A palavra bateu seco. Fede. O menino baixou a cabeça na hora. Eu vi o queixo dele tremer rápido antes de se firmar. Ele não chorou. Não ali. O homem fez um gesto brusco com a mão e esbarrou na sacola. Alguns doces caíram no chão, rolando, sujando. Tá vendo? Nem para isso presta. Foi aí que algo mudou dentro de mim. Não foi um pensamento claro. Foi uma sensação. Um calor subindo pelo peito, misturado com vergonha, raiva, memória. Eu dei um passo à frente sem perceber. O menino se abaixou rápido para pegar os doces. As mãos tremiam. Ele limpava na camisa, mesmo sabendo que não adiantava. Para com isso. Ele murmurou, mais para si do que para qualquer um. Uma mulher comentou alto, sem pudor. Criança largada dá nisso. Outra completou. Os pais não prestam. Eu ouvi tudo. O menino ouviu tudo. Ele ficou de pé devagar, segurando os doces sujos, o rosto vermelho, os olhos brilhando demais. Ele não olhou para ninguém. Só para o chão. O homem da loja voltou para dentro satisfeito. A vida seguiu ao redor, como se nada tivesse acontecido. Carros, passos, vozes. O menino ficou ali, sozinho, pequeno no meio da calçada grande demais. Eu senti meu corpo pesado, como se estivesse colado no chão. A cena não saía da minha frente. Não era só sobre ele. Era sobre tudo que a gente engole para sobreviver. Ele deu alguns passos, passou por mim sem me ver. Eu senti o cheiro de açúcar misturado com poeira. Vi o nó mal feito da sacola, os dedos sujos, o olhar vazio de quem apanhou sem levar tapa. E naquele instante, olhando aquele menino se afastar, algo dentro de mim acordou. Não era coragem ainda, era incômodo. Um incômodo profundo, daqueles que não deixam mais a gente fingir que não viu. Isso aí só atrapalha. A frase veio de trás de mim, seca, dita como se fosse óbvia. Eu estava parado perto do meu carrinho quando ouvi 2 comerciantes conversando na porta do mercado. Um deles apontou com o queixo na direção da calçada, onde o movimento de gente era constante. Daqui a pouco vira ponto de mendigo. O outro respondeu, rindo baixo. Eles falaram sem perceber que eu estava ali. Ou talvez percebessem e não se importassem. Continuei fingindo que ajeitava os doces, mas cada palavra entrava como farpa. Era sempre assim. As conversas aconteciam como se a gente não tivesse ouvido, como se não tivesse pele. Uma mulher passou reclamando alto do calor e da sujeira da rua. Um rapaz reclamou do trânsito, outro reclamou do barulho. E no meio de tudo isso, o incômodo maior parecia ser a gente. Os que vendem, os que pedem, os que sobrevivem à vista de todos. Essas crianças tinham que estar na escola, disse alguém enquanto passava apressado. Mas aí quem ia sustentar a família? Respondeu outro, rindo, como se fosse piada. A crueldade vinha disfarçada de comentário comum, dessas frases jogadas no ar que ninguém assume, mas todo mundo repete. E o mais estranho é que de tanto ouvir, o mundo começa a achar normal. Eu já tinha achado, por muito tempo. Vi o menino de novo do outro lado da rua. Ele estava parado perto de um poste, a sacola pendurada no braço, o corpo encostado como quem tenta ficar invisível. Um grupo passou por ele e alguém comentou algo sobre sujeira. Outro falou, isso é falta de pai. As palavras não eram gritadas, eram sussurradas,
o que doía mais, porque não pediam resposta. Um vendedor de água se aproximou de mim e comentou, como se estivesse falando do tempo: "Esse moleque aí não dura muito." Rua engole. Assenti com a cabeça, sem responder. Se eu abrisse a boca, não sabia o que ia sair. A rua engole sim. Engole sonhos, engole gente, engole até o nome da gente. E depois diz que a culpa é nossa. O menino atravessou a rua quando o sinal fechou. Andava devagar agora, diferente de antes. Como se cada passo pesasse mais. Eu empurrei o carrinho na mesma direção, sem pensar muito. Não era para ajudar. Pelo menos foi isso que eu disse para mim. Era só seguir o fluxo. Ele parou perto de uma lixeira e ajeitou os doces. Passou a mão no rosto, limpando o suor. Olhou ao redor antes de falar com alguém. Aprendeu cedo a medir o risco. "Quer um doce, moça?" A moça fez uma careta. Respondeu não sem olhar. Um homem reclamou que ele estava bloqueando a passagem. Outro mandou sair dali. O menino pediu desculpa para todos, mesmo quando ninguém tinha sido educado com ele. Eu fui ficando mais perto. Primeiro a uns passos, depois do outro lado da banca. Não disse nada, só observei. Tinha algo na forma como ele se mantinha em pé, mesmo pequeno, mesmo machucado, que me prendia. Ele não reclamava, não discutia, mas também não desistia. Quando uma moeda caiu perto do pé dele, não correu atrás de quem deixou cair. Olhou a moeda, respirou fundo e colocou na sacola. Como quem aceita o que veio, sem se humilhar mais. Aproximei meu carrinho um pouco mais. O rangido da roda chamou a atenção. Ele me olhou rápido, assustado, depois relaxou. Nossos olhos se cruzaram por um segundo. Não foi troca de palavra, foi reconhecimento. Aquele olhar que diz, eu sei. Ficamos ali, lado a lado, vendendo o pouco que tínhamos. Eu não ofereci ajuda, não perguntei nome, não queria invadir. Às vezes, presença já é demais. "Moço", ele falou baixo, depois de um tempo. "O senhor vende doce faz muito tempo?" "Faz. Cansa, né?" Sorri de canto. "Cansa." Ele assentiu, como quem confirma algo que já sabia. Voltou a olhar para frente. Um silêncio confortável se instalou. Diferente dos outros silêncios da rua, aquele não machucava. Um rapaz passou e comentou alto. "Olha lá, a escolinha da pobreza." Riram. Eu senti o corpo do menino enrijecer por um segundo. Ele não reagiu. Continuou parado, oferecendo doce para quem passava. Mas a mão que segurava a sacola apertou mais. Eu queria dizer algo. Queria responder. Não respondi. A covardia pesa quando a gente percebe. Depois de um tempo, uma senhora comprou 2 doces do menino. Pagou certinho. Sorriu. Ele sorriu de volta, um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Aquilo iluminou o rosto dele por um instante, como se tivesse ganhado mais do que dinheiro. "Obrigado", ele disse com cuidado. A senhora foi embora. O sorriso ficou mais um pouco. Depois sumiu. A rua cobra rápido. Eu vendi mais um doce. Ele vendeu outro. O sol começou a baixar um pouco, mas o calor continuava grudado na pele. As conversas feriam menos ali. Talvez porque agora eu não estava sozinho ouvindo. Antes de ir embora, ele olhou para mim de novo. "Boa sorte, moço." "Para você também." Ele saiu andando devagar, a sacola mais leve. Eu fiquei olhando até ele se misturar com a multidão. A rua seguiu igual. As pessoas também. Mas alguma coisa tinha mudado. Não na rua. Em mim. Eu já não conseguia fingir que aquilo tudo era normal. Eu acordei naquele dia com o peito pesado, como se tivesse passado a noite inteira empurrando pedra morro acima. O barulho da rua já entrava pela janela antes mesmo do sol aparecer direito. Levantei sem pressa, o corpo reclamando em cada movimento. E enquanto preparava o carrinho, senti uma raiva silenciosa misturada com cansaço. Não era só o corpo. Era a cabeça. Enquanto eu empurrava o carrinho pela mesma calçada de sempre, comecei a reparar nas igrejas pelo caminho. Portas abertas,
Gente entrando arrumada, sorriso no rosto. Um cartaz colado no muro dizia que Deus é fiel. Li aquilo e senti vontade de rir, mas não saiu som, só um aperto. Eu acreditava, ou pelo menos acreditava que um dia tinha acreditado. Mas a fé, quando apanha demais, começa a se esconder. Começa a ficar quieta, igual gente machucada. Eu falava com Deus só quando sobrava força, e ultimamente não sobrava quase nada. Vi uma senhora atravessar a rua para não passar perto de mim. Vi um homem reclamar do cheiro da calçada. Vi um guarda olhar torto, como se eu estivesse errado só por estar ali. Tudo isso eu já conhecia, mas naquele dia parecia mais alto, mais pesado, mais injusto. Pensei no menino. Pensei na sacola dele, no jeito quieto de pedir desculpa por existir. E pensei em Deus. Onde ele estava quando aquele garoto era chamado de lixo? Onde ele estava quando o mundo tratava a criança como incômodo? Empurrei o carrinho com força demais e quase derrubei tudo. Respirei fundo. Não adiantava brigar com o chão. Quando cheguei à esquina principal, vi o menino de novo. Ele estava ali, como sempre, mas algo nele parecia diferente. O rosto mais fechado, o corpo mais encolhido, a sacola mais vazia. Parei perto, sem dizer nada. Ele me olhou rápido e depois desviou. "Hoje tá fraco", ele disse, sem me encarar. "Tem dia que é assim." Ele assentiu, mas não parecia convencido. Um grupo de adolescentes se aproximou rindo alto. Um deles apontou para o menino. "Olha lá, o empreendedor mirim." Outro completou. "Vai crescer vendendo bala no sinal." Eles riram. O menino ficou parado. Eu senti meu maxilar travar. Um dos garotos pegou um doce da sacola. "Quanto é?" "2 por 5, o menino respondeu. O garoto fingiu procurar dinheiro. Depois jogou o doce de volta, já mordido. "Toma aí, nem é bom." A gargalhada foi geral. O doce caiu no chão. O menino se abaixou para pegar, mas o garoto pisou em cima. "Deixa aí, é lixo!" Aquilo foi demais. Meu corpo se mexeu antes da cabeça. "Ei!" eu falei, a voz saindo mais firme do que eu esperava. Eles me olharam, surpresos. "A higiene cuida da tua vida", um respondeu. "A rua é pública", outro falou rindo. O menino levantou rápido, puxou a sacola e se afastou. Não queria confusão. Nunca querem. Eu fiquei ali com o coração batendo forte, sentindo uma mistura de ódio e impotência. Eles foram embora rindo, como se nada tivesse acontecido. O menino parou alguns metros à frente. As mãos tremiam. Ele respirava rápido, tentando segurar o choro. Aquilo doeu mais do que qualquer xingamento. "Desculpa", ele disse sem olhar para mim. "Você não fez nada errado." Ele deu de ombros, como quem já ouviu isso antes e não acredita mais. Foi nesse momento que ouvi uma voz diferente, calma, baixa, vinda de trás. "Posso ver seus doces?" Virei o rosto. Era um homem simples, roupa clara, sandália gasta, barba curta. Nada chamava atenção nele, e talvez por isso mesmo chamasse. Ele se abaixou na frente do menino, no mesmo nível. "São bonitos", ele disse, olhando com cuidado. "Foi você que fez?" "Minha mãe", o menino respondeu desconfiado. "Ela deve caprichar." O menino não respondeu. O homem sorriu de leve. Não aquele sorriso de pena, um sorriso inteiro. Ele tirou algumas moedas do bolso e colocou na mão do menino. "Quero todos." "Todos?" o menino perguntou assustado. "Todos." O menino olhou para a sacola, depois para o homem, depois para mim. Entregou com cuidado. O homem recebeu como quem recebe algo precioso. "Qual é o seu nome?" ele perguntou. O menino falou. A voz saiu fraca, mas saiu. "É um nome bonito", o homem disse. "Combina com você." Eu senti algo estranho no ar. Não sei explicar. As pessoas em volta começaram a reparar. O barulho da rua pareceu diminuir um pouco. "O senhor conhece esse menino?" alguém perguntou. "Conheço agora."
O homem respondeu: "E isso basta." Ele se levantou, olhou ao redor, sem julgamento, sem raiva, apenas olhando, como se enxergasse o que ninguém via. "Vocês veem um vendedor?" ele disse. "Eu vejo coragem." O silêncio caiu pesado. O menino olhou para ele com os olhos cheios, mas não chorou. O homem colocou a mão no ombro dele, firme, respeitoso. "Você não é pequeno", disse. "O mundo é que esqueceu de ser justo." Eu senti o peito arder. Algo dentro de mim que eu achava morto se mexeu. A fé, ferida, levantou a cabeça devagar. O homem simples sorriu mais uma vez para o menino, depois para mim. Não disse quem era. Não precisava. E naquele instante, no meio da rua, eu soube que Deus não tinha ido embora. Ele só tinha chegado de um jeito que ninguém esperava. O homem ainda estava ali, parado no meio da calçada, segurando a sacola de doces como se fosse algo sagrado. O menino continuava imóvel, sem entender direito o que tinha acabado de acontecer. As moedas ainda brilhavam na palma da mão dele, e o ombro parecia mais firme sob a mão daquele estranho simples. As pessoas ao redor começaram a se aproximar devagar. Primeiro, com curiosidade, depois, com desconforto. Ninguém falava nada, mas dava para sentir o incômodo no ar, como quando uma verdade aparece sem pedir licença. "Coragem", o homem repetiu, agora olhando nos olhos do menino. "É isso que você carrega todos os dias, mesmo quando ninguém percebe." O menino engoliu seco. Os olhos marejaram e ele tentou virar o rosto envergonhado. O homem não deixou. "Olha para mim", disse com voz mansa. "Você não precisa baixar a cabeça." O menino levantou o olhar aos poucos. E ali aconteceu algo que eu nunca tinha visto. Não foi barulho, nem luz, nem nada que chamasse atenção por fora. Foi dentro. O corpo dele relaxou. O peito estufou um pouco, como se, pela primeira vez, alguém tivesse falado com ele sem olhar para a roupa, para a sacola ou para a sujeira do chão. "Mas eles falam que eu não presto", o menino disse quase num sussurro, "que eu atrapalho." O homem respirou fundo antes de responder. "Eles falam porque esqueceram quem são", disse. "Quando alguém esquece o próprio valor, começa a diminuir o dos outros." Algumas pessoas se remexeram. Um dos comerciantes pigarreou, visivelmente incomodado. A mulher que antes tinha comentado sobre criança largada cruzou os braços, olhando para o lado. O homem então se virou um pouco, sem soltar o menino. "Vocês enxergam só o que está sujo", ele disse com firmeza tranquila. "Mas não veem o esforço, nem a dignidade. Não veem a fome que dói, nem a coragem que sustenta." Ninguém respondeu, porque não tinha o que responder. Ele se abaixou de novo, ficando na altura do menino. "Sabe por que você aguenta tudo isso?" perguntou. O menino balançou a cabeça. "Porque você foi feito para algo maior do que esse chão", disse o homem. "E isso ninguém pode tirar de você." O menino começou a chorar. Não alto, não desesperado. Chorou quieto, como quem finalmente se permite. O homem o puxou para um abraço simples, sem aperto, sem espetáculo. Um abraço real. Eu senti o nó subir na garganta. Foi então que o homem tirou um dos doces da sacola, abriu devagar e colocou na boca. "Tá vendo?" disse, sorrindo. "É doce de verdade." Algumas pessoas riram sem graça. Outras abaixaram a cabeça. O garoto limpou o rosto com a manga da camiseta, respirando fundo. "Obrigado", ele disse. "Não me agradeça", respondeu o homem. "Viva." Ele se levantou, colocou a sacola de doces nas mãos do menino e empurrou de leve em direção ao meu carrinho. "Fica aqui perto dele", disse. "Ninguém cresce sozinho." Eu assenti, sem conseguir falar. O homem, então, olhou em volta mais uma vez. Não com raiva, com tristeza serena. "O problema não é a rua", disse. "É o coração endurecido." Depois disso, ele começou a andar, assim, simples, misturando-se à multidão. Em poucos segundos, já não dava mais para ver direito.
Mas o que ele tinha deixado ali, isso ficou. O silêncio que veio depois foi pesado. Não era aquele silêncio confortável. Era um silêncio constrangido. As pessoas não sabiam o que fazer com aquilo que tinham acabado de ouvir e sentir. Ninguém voltou a rir. Ninguém comentou nada. O comerciante entrou para dentro da loja sem olhar para trás. A mulher da crítica atravessou a rua em silêncio. Um senhor passou e deixou uma nota dobrada na mão do menino, sem dizer palavra. Eu fiquei parado, sentindo o coração bater estranho, diferente. Como se tivesse sido lembrado de algo que eu tinha esquecido há muito tempo. O menino ficou ao meu lado. Não falou nada por um tempo. Só respirava fundo, olhando o movimento da rua como se estivesse vendo tudo pela primeira vez. Moço, ele falou depois de um tempo. Aquele homem, ele era diferente. Era, respondi. Você acha que ele volta? Olhei na direção em que o homem tinha ido. Não vi nada além de gente apressada, carros e barulho. De algum jeito, eu disse com a voz baixa. Acho que ele nunca vai embora. O menino assentiu. Guardou o dinheiro com cuidado. Ajeitou a sacola. O gesto era o mesmo de antes, mas havia algo novo ali. Uma firmeza que não estava. As pessoas continuaram passando. Algumas compraram doces. Outras não. Mas ninguém mais xingou. Ninguém mais riu. Era como se a rua tivesse sido obrigada a se olhar no espelho por um instante. E eu entendi, naquele silêncio estranho, que o maior milagre não tinha sido o dinheiro, nem as palavras bonitas. Tinha sido o jeito como aquele homem fez todo mundo parar, pensar, sentir vergonha. O mundo não tinha mudado. A rua continuava dura. Mas alguma coisa tinha sido quebrada ali. E não dava para fingir que não. Ficamos ali até o sol começar a cair. Em silêncio. Um silêncio diferente agora. Um silêncio cheio de coisa acontecendo por dentro. Eu sabia que, depois daquele dia, nada ia voltar a ser exatamente como antes, mesmo que a rua insistisse em parecer a mesma. O menino não foi embora quando o movimento diminuiu. Normalmente naquela hora, ele juntava o que tinha e sumia, como quem foge antes que o mundo machuque de novo. Mas naquele dia, ele ficou. Ficou de pé, perto de mim, observando as pessoas com outro olhar. Não era desafio, era presença. Ele arrumou a sacola com cuidado, esticou a camiseta no corpo, passou a mão no cabelo do jeito que dava. Pequenos gestos, quase invisíveis, mas que diziam muito. Não era vaidade, era respeito por si mesmo, coisa que a rua tenta roubar da gente todo dia. Uma mulher se aproximou devagar. Olhou para os doces, depois para o rosto dele. Quanto é? 2 por 5, ele respondeu, firme. Ela pagou sem barganhar. Quando entregou o dinheiro, olhou nos olhos dele. Boa sorte. Obrigado, ele disse. E dessa vez a palavra não veio curvada. Eu observei aquilo com o peito apertado. O menino que, horas antes, quase tinha se encolhido até desaparecer, agora ocupava o próprio espaço. Pequeno, ainda pobre, ainda vulnerável, mas inteiro. Um homem passou e fez um comentário atravessado. Não foi xingamento direto, mas daqueles que costumam ferir igual. O menino ouviu. Respirou fundo. Não respondeu. Não abaixou a cabeça. Continuou ali. Aquilo foi mais forte do que qualquer discussão. Eu vi quando ele olhou para o chão, rápido, como se o hábito antigo tentasse voltar. Mas ele se corrigiu. Levantou o rosto de novo, como quem lembra de algo importante. Moço, ele me chamou, baixo. Oi. Eu acho que aquele homem, ele falou a verdade. Falou. Eu nunca tinha pensado que eu podia ser mais do que isso aqui. Ele fez um gesto amplo, apontando a rua, o sinal, os carros, o barulho. Mas você sempre foi. Respondi sem pensar muito. Ele sorriu. Não aquele sorriso rápido de sobrevivência. Um sorriso lento, que começa no olho. O tempo passou diferente depois daquilo. As horas não pesavam igual.
O sol foi descendo e o calor deu uma trégua. A rua seguiu dura, mas parecia menos cruel. Talvez não para todos, mas para nós, sim. Quando o movimento caiu de vez, o menino contou as moedas. Não eram muitas, nunca são, mas ele contou com calma, organizando direitinho. Hoje deu para comprar arroz, ele disse. Já é coisa. É. Ele guardou o dinheiro no bolso e ficou parado, sem pressa de ir embora, como se não quisesse quebrar aquele momento. Eu vou voltar amanhã, ele disse. Não como promessa vazia, como decisão. Eu também. Ele assentiu, satisfeito. Se despediu com um aceno curto e foi andando. As costas ainda magras, os passos ainda pequenos. Mas havia algo novo no jeito dele caminhar. Como se o chão não fosse mais tão grande quanto antes. Fiquei ali sozinho por um tempo. O carrinho quase vazio, o corpo cansado. Mas por dentro, alguma coisa tinha mudado. Enquanto empurrava o carrinho de volta, pensei em tudo que tinha visto. Pensei no homem simples, no jeito como ele falou, no silêncio que ele deixou. Pensei no menino, erguido não por dinheiro, mas por palavra. E pensei em mim. Fazia tempo que eu não falava com Deus de verdade. Não aquelas frases automáticas, aprendidas na dor. Falar mesmo, de dentro. Porque durante muito tempo, eu achei que ele tinha esquecido da gente. Ou pior, que nunca tinha se importado. Mas naquele dia, no meio da rua, eu vi que talvez eu fosse o esquecido. Eu tinha esquecido quem ele era. Cheguei em casa com o corpo pedindo descanso. Larguei o carrinho num canto e sentei no chão mesmo. O silêncio da casa era diferente do da rua. Menos barulho, mais eco. Fechei os olhos e vi o rosto do menino. Vi o jeito como ele levantou a cabeça. Vi a mão no ombro. Ouvi as palavras. Coragem, valor, dignidade. Palavras simples, mas ditas por quem carrega a verdade. Eu chorei. Chorei quieto, como adulto que aprendeu a não fazer escândalo nem quando dói. Chorei pela minha vida, pelas vezes que eu aceitei menos do que merecia, pelas vezes que eu acreditei que pobreza era castigo, que sofrimento era sinal de abandono. Ali, sentado no chão, entendi que fé não é ausência de dor, é presença no meio dela. Não é milagre que cai do céu, é mão que se estende na calçada. Na manhã seguinte acordei cedo, o corpo ainda cansado, mas a alma menos pesada. Empurrei o carrinho com outro ritmo. Não porque a vida tinha ficado fácil, mas porque eu sabia que não estava invisível. Quando cheguei à esquina, ele já estava lá. O menino. A sacola pendurada, o rosto sério, mas tranquilo. Ele me viu e sorriu. Eu sorri de volta. A rua ainda era dura, o preconceito ainda existia, a fome ainda rondava, mas agora eu enxergava tudo com outros olhos. A dor não tinha desaparecido, mas tinha ganhado sentido. E naquele dia, enquanto o sol subia mais uma vez sobre a calçada quente, eu soube que a fé tinha voltado para mim do mesmo jeito que tinha chegado para ele. Simples, silenciosa, real. Ele não voltou. Nos dias seguintes, eu olhei para cada rosto que passava pela rua, tentando reconhecer aquele jeito calmo, aquele andar simples. Mas ele tinha seguido o caminho dele, como quem sabe que não precisa ficar para provar nada. E mesmo assim, a presença dele continuava ali, espalhada pela calçada, nos olhares, nos silêncios. A rotina voltou rápido, como sempre volta. A rua não espera. O barulho dos carros, o empurra-empurra, as buzinas impacientes, os comentários atravessados. Tudo igual, mas ao mesmo tempo, tudo diferente. Era como se alguém tivesse mudado a luz do lugar. A sujeira ainda estava ali, a dureza também, mas agora eu enxergava mais coisa por trás. O menino chegou cedo naquele dia. Chegava sempre, às vezes antes de mim. Não falava muito, mas o jeito dele ocupava mais espaço. Não porque fazia barulho, mas porque não se escondia. Quando alguém reclamava, ele ouvia. Quando alguém zombava, ele respirava fundo.
Não respondia com raiva nem com vergonha. Respondia com postura. Teve um dia em que um homem reclamou alto, dizendo que criança na rua era problema. O menino ficou quieto. Terminou de vender um doce, guardou o dinheiro e só então falou, com educação firme: "Eu só tô trabalhando. Nada mais." O homem ficou sem resposta. Aquilo foi pequeno para quem vê de fora, mas para mim foi gigante. Porque o mundo ensina a gente a se defender atacando ou se encolhendo. Ele tinha aprendido outro jeito. A rua começou a notar. Não todo mundo, mas alguns. Uma senhora sempre comprava dele agora. Um rapaz deixava moeda sem pegar doce. Um comerciante que antes reclamava passou a fingir que não via. Não era bondade, era respeito. E respeito muda o ambiente. Eu observava tudo com atenção. O menino tinha virado mais do que um vendedor de doces. Tinha virado um espelho. Um lembrete vivo de que dignidade não vem do que a gente tem, mas do que a gente carrega por dentro. Às vezes, quando o movimento ficava fraco, ele sentava no meio-fio ao meu lado. Ficávamos em silêncio. Não precisava falar. A rua falava demais por nós. Eu pensava em quantas pessoas passam a vida inteira sem nunca serem vistas de verdade. Quantas são julgadas só pela aparência, pelo endereço, pela roupa. Quantas carregam rótulos que nunca escolheram. E como é fácil esquecer que, por trás de tudo isso, tem gente. Tem história. Tem dor. O mundo é rápido para apontar defeito, lento para enxergar valor. E Deus não parece se importar com a pressa do mundo. Eu comecei a perceber isso nos detalhes. No jeito como o menino dividia um doce com outra criança. No cuidado que tinha com as moedas. No respeito com que tratava até quem o tratava mal. Não era santidade. Era humanidade restaurada. E isso incomoda. Porque quando alguém vive com dignidade no meio da miséria, expõe a miséria de quem julga. Teve um dia em que um homem bem vestido parou em frente ao menino. Ficou observando em silêncio. Eu fiquei atento. A rua ensina a gente a desconfiar. "Você não devia estar na escola?" O homem perguntou. O menino respirou fundo antes de responder. "Devia, mas hoje tô aqui." O homem ficou quieto por um instante. Depois tirou o dinheiro do bolso, comprou todos os doces e foi embora sem dizer mais nada. O menino ficou parado, segurando a sacola vazia, sem entender direito. Eu entendi. Às vezes, as pessoas também acordam. À noite, em casa, eu pensava em tudo isso. Pensava em como Jesus tinha passado por ali, sem levantar bandeira, sem gritar nome, sem exigir nada. Só enxergando. Só devolvendo valor. Como se dissesse que o maior milagre não é mudar a vida de alguém de fora para dentro, mas lembrar essa pessoa de quem ela é. Eu entendi que fé não é fechar os olhos para o sofrimento, é abrir os olhos no meio dele, não é fugir da rua, é caminhar por ela sem perder a alma. O menino continuava ali, dia após dia, às vezes sorrindo, às vezes cansado, às vezes triste, mas nunca mais quebrado como antes. E isso ninguém conseguiu tirar. Um dia, ele me disse que queria aprender a fazer os próprios doces. Que queria ajudar a mãe de verdade. Que queria mais. Não porque alguém prometeu milagre, mas porque alguém acreditou nele primeiro. E foi ali que tudo fez sentido para mim. Jesus não tinha dado dinheiro eterno. Não tinha tirado o menino da rua. Não tinha mudado o sistema. Ele tinha feito algo muito maior. Tinha se aproximado, tinha olhado, tinha reconhecido. E quando alguém é reconhecido, começa a existir de verdade. Eu continuo empurrando meu carrinho, continuo ouvindo comentários, continuo sentindo o peso da vida. Mas agora eu sei que nenhuma dessas coisas define quem eu sou. Porque naquele dia, no meio da calçada quente, eu vi que Deus caminha devagar, que Ele para onde ninguém para, que Ele fala com quem ninguém escuta. E desde então, toda vez que eu olho para alguém caído, cansado ou invisível, eu lembro. Jesus se aproxima assim, simples, humano, e transforma tudo, mesmo quando parece que nada mudou.
Às vezes, a estrada continua a mesma. O barulho, o pó, as pessoas passando apressadas. Mas quem foi tocado por aquele encontro já não é mais igual. Aquele menino mudou. Eu mudei. E talvez a maior transformação não tenha sido o que os olhos viram, mas o que o coração finalmente aprendeu a enxergar. Porque quando Jesus passa, ele não conserta só situações, ele devolve valor. Ele lembra quem a gente é, mesmo quando o mundo inteiro insiste em dizer o contrário. Se essa história falou com você de alguma forma, deixa um comentário. Conta o que mais tocou seu coração. Curte e compartilha, para que mais pessoas também se sintam parte desse caminho, dessa estrada onde a fé ainda encontra gente simples, ferida, esquecida, mas nunca invisível para Deus. E se inscreve no canal como um gesto de continuidade para seguir caminhando junto em histórias que transformam por dentro. E agora me diz, se Jesus se aproximasse hoje da sua vida, será que você estaria pronto para enxergar com os mesmos olhos que ele enxerga?